Oi, meu nome é Luiz e eu vou falar sobre alguns acontecimentos que começou logo após a Segunda Guerra Mundial e foram marcados por diversos fatores. Um deles são os hippies. O movimento hippies surgiu durante a contracultura nos anos 60. Eles valorizam a natureza e tinham como estilo de vida comunitária e eram nômades e viviam de artesanatos. O Black Power. O Black Power surgiu nos Estados Unidos com o intuito de vangloriar os negros e também para criar instituições culturais e defender os direitos civis. O Gay Power, movimento voltado para a comunidade LGBT, surgiu no final da década de 60 e no início de 70, com o objetivo de defender o movimento social do grupo. E o Baby Boom. Baby Boom é a explosão de bebês, resultou em uma grande e rápida expansão da população após a Segunda Guerra Mundial. O movimento estudantil. Nessa época, os movimentos estudantis foram expressivos em todo o mundo. O número de estudantes cresceram e, dessa forma, a consolidação de novas correntes políticas e âmbitos universitários. E a criação das pílulas, que foram criadas nos anos 60. Slide, a gente tem a Ulrike Heider, que é uma autora e jornalista que nasceu em Frankfurt em 1947. Ela relata assim, que quando ela descobriu aos 21 anos que ela tinha perdido a virgindade com o primeiro... quando a mãe dela, descobriu que ela tinha perdido a virgindade com o primeiro namorado dela, ela xingou ela de tudo que era nome e que lá na época eles não falavam sobre sexualidade, que era uma coisa que todo mundo tinha que ter vergonha e esconder das crianças e dos jovens. Então, o conservadorismo social e sexual lá na década de 1950, ele não era um acaso. Os papéis de gênero, eles eram claramente definidos e os ideais domésticos eram romantizados, porque era uma tentativa de tentar recolocar a vida nos eixos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que foi a Revolução Sexual? A Revolução Sexual foi uma forma de pensar sobre a liberdade sexual humana que desafiava a moral tradicional. Ela atingiu o ápice nos anos 60, junto com o movimento hippie, mas não foi ali que ela começou. A Revolução Sexual ela pode ser vista como uma consequência de um processo na história recente, apesar das raízes poderem ser rastreadas lá no Iluminismo e até antes na Era Vitoriana, em poemas, por exemplo, do Algernon Charles Swinburne, de 1866. O desenvolvimento aconteceu no mundo moderno porque a gente assistiu uma perda significativa do poder dos valores da moral tradicional cristã, que estava enraizada, e uma ascensão de sociedades permissivas, que começaram a aceitar uma maior liberdade individual e isso se espalhou por todo o mundo. E esse é um fenômeno conhecido como amor livre. Então, um dos gatilhos para o início da Revolução Sexual foi a criação da pílula anticoncepcional em 1960, que deu um acesso às mulheres à contracepção fácil e confiável, E aí, outro fator também que é provável foi que depois da Segunda Guerra Mundial, na saúde tiveram muitas melhorias e, claro, tiveram melhorias na obstetrícia, o que aumentou a expectativa de vida das mulheres que pararam de morrer na hora do parto. Outros dados sugerem que a Revolução ela foi diretamente influenciada pela entrada da mulher na força de trabalho durante e após a Segunda Guerra Mundial e segundo esse dado, isso faz com que a Revolução seja mais sobre igualdade individual do que independência biológica. A gente viu também, durante as pesquisas, que outras revoluções influenciaram e tiveram reflexos na Revolução Sexual, como, por exemplo, a Revolução Industrial, que com ela teve um crescimento, por exemplo, na ciência, e isso resultou em melhores métodos anticoncepcionais. Também tivemos avanços na fabricação e na produção de borracha, por exemplo, que ajudou a produzir preservativos. Tivemos avanços também na produção de aço e na imunologia, que acabou tornando o aborto mais seguro e mais disponível também. Avanços influenciaram na liberdade sexual. E todos esses avanços tiveram em paralelo também com um aumento da alfabetização em todo o mundo e o declínio das
das práticas religiosas. Então, tipo assim, antigos valores da Bíblia, por exemplo, como crescei-vos e multiplicai-vos, eles foram colocados de lado conforme as pessoas elas passaram a se sentir alienadas pelo passado e começaram a aproveitar o estilo de vida moderno da cultura ocidental. A revolução sexual ela aconteceu no mundo inteiro ocidental. Então foi no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, nos países ocidentais, né? Então, a principal ruptura da revolução sexual, ela foi com as relações heterossexuais e monogâmicas. E aí também surgiu uma forte apologia à contracepção e à pílula do dia seguinte. Aí a nudez em público também se tornou uma forma de protesto entre os jovens hippies. E toda forma alternativa de sexualidade e aborto também recebeu uma defesa muito forte durante essa época. Boa noite. Impacto social da revolução sexual. As mudanças iniciadas há 6 décadas estão vinculadas a uma série de eventos que instaram uma nova ordem social. A revolução sexual, a liberação feminina, a separação da sexualidade do ciclo procreativo a partir do desenvolvimento de métodos contraceptivos. São elementos que estão presentes nas análises das relações sociais e das transformações da vida íntima. As mudanças do comportamento sexual e social percebidas nos dias de hoje são profundas e reverberam nos problemas sociais resultantes dessa nova atitude em relação ao sexo e o que significa para cada indivíduo. A revolução sexual serviu como trampolim para uma série de mudanças de comportamento, principalmente para mulheres e deslocando a moralidade sexual para outra direção. As relações sexuais passaram a acontecer pela busca de prazer, seus outros valores ficaram em segundo plano, separando definitivamente o ato e a procriação. Nessa nova perspectiva, a sexualidade se desloca do âmbito biológico para o amor pessoal ou a amor-paixão. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos aspectos mais relevantes quanto às mudanças de comportamento sexual. O fato é que as mulheres, de forma mais relevante, foram encorajadas a ter uma atitude mais liberal para viver sua sexualidade de uma forma mais intensa. O direito de uma vida sexual mais prazerosa foi possível a partir da libertação alcançada pelos meios contraceptivos. A pílula trouxe para as mulheres a possibilidade de aumentar sua atividade sexual sem precisar de depender da decisão dos homens para sua escolha de engravidar ou não. A contracepção moderna mostrou ser a mais revolucionária prática da história moral sexual, na medida em que serviu como um instrumento importante na emancipação da mulher, separando a sexualidade feminina da procriação como implicação. A revolução sexual é celebrada em quase todos os aspectos, como uma conquista, uma evolução necessária para a sociedade moderna. Libertou as mulheres da escravatura da sua fertilidade, proporcionando-lhe oportunidades pessoais e profissionais. Libertou os homens das cadeias que consistiam em terem que assumir a responsabilidade pelas mulheres com quem tinham relações sexuais, ou pelos filhos daí resultavam. Todas as atitudes tiveram um grande impacto social, sem a preocupação com as responsabilidades que as acompanham. É isso. Aumentando a lente para a compreensão desta tão impactante revolução, que transformou o comportamento da sociedade nas últimas décadas, é constatado que a revolução sexual não gerou apenas pontos positivos, como já descrito anteriormente, mas também pontos negativos, como qualquer fato social. Se reduzirmos a análise dos resultados da revolução sexual apenas nos aspectos positivos, teremos, inevitavelmente, uma perspectiva parcial do tempo. É preciso compreender quais foram as sequelas no mundo com a revolução sexual. Mary Eberstadt, pesquisador do Hoover Institution, examina como essa revolução produziu sentimentos contraditórios, tanto em homens como em mulheres. Se por um lado as mulheres conquistaram o direito do divertimento sexual apropriado pelos homens há mais tempo,
Por outro, tornou-se misteriosamente impossível para as mulheres encontrar um bom, estável e confiável namorado ao mesmo tempo. Ebestart apresenta argumentos e dados indicando que esse evento foi um desastre para muitos homens e mulheres, e que seu peso foi cair sobre os ombros dos pequenos e mais fracos da sociedade, ao mesmo tempo em que fazia aumentar a força dos que eram mais fortes e predatórios. A revolução sexual nunca aconteceu? Um clichê que se tornou nostálgico e mesmo conservador. A frase do antropólogo, sociólogo, especialista em sexualidade na França, Michel Bonson, desmitifica a revolução sexual, que supostamente teria eclodido junto com Maio de 68. Para ele, a liberação sexual nunca foi uma das pautas principais do movimento, apesar dos longos eficazes como Gozem sem impedimentos, Jus sans entraves no original em francês. A sociedade francesa da época era conservadora e tinha o casamento heterossexual forma como referência. Gozem sem impedimentos. A frase descreve bem o desejo por um estilo de vida mais intenso. Não queremos repetir os passos da geração passada. O erro essencialmente anacrônico é de ter interpretado neste momento, 20, 30 anos depois, como parte de uma revolução sexual. Não era nada disso, diz o pesquisador. Reduzimos essa época a alguns estudantes de Nanterre, mas não é verdade. Foi um movimento social profundo que mexeu com o conjunto do país. Não somente Paris. Houve a maior greve geral do século XX. 7 mil trabalhadores, havia muitas outras preocupações além de sexual, diz a historiadora Michele Zancarini Furnel. Não se deve falar de revolução sexual. Isso não aconteceu, afirma. O comportamento sexual dos franceses já havia começado a mudar um pouco antes de maio de 68. As mulheres já começavam a ter relações sexuais mais cedo, antes do casamento, mesmo sem ter livre acesso a métodos de contracepção. Mas o casamento formal continuava a ser algo essencial na igreja e na prefeitura, detalha Michel Bonson. As feministas se preocupavam, então, com o acesso à contracepção. Ao contrário do Brasil, elas não se debruçavam sobre este tema na época. Na França, houve uma mobilização antes de 1968 que resultou na legalização dos métodos contraceptivos, que eram proibidos desde 1990, aponta o especialista em sociologia da sexualidade.